Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do 5. O título diz assim, o exemplo de Cristo na humilhação. O exemplo de Cristo na humilhação. Antes da gente ler o texto, deixa eu lembrar você o que está acontecendo aqui. Na semana passada, do 1 ao 4, Paulo disse que a igreja de Cristo deveria ter unidade, ela deveria ser unida, e hoje pela manhã o missionário que pregou aqui falou sobre unidade. Paulo também disse que na igreja de Cristo tinha que ter humildade, e que na igreja de Cristo, no caso a igreja de Filipos, é a igreja que ele está escrevendo, deveria ter solicitude, que os irmãos deveriam considerar uns aos outros mais importantes e maiores do que a si mesmo. Os irmãos deveriam amar, estender a mão, estar pronto a ajudar ao próximo. E aí Paulo falou que a igreja tem que ter essas três características, falou isso semana passada. Aí agora, para dar um exemplo de unidade, de humildade e de solicitude, Paulo vai apontar para Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, igreja, eu sei que é difícil ter unidade, eu sei que é difícil ser humilde em alguns momentos, eu sei que é difícil ter solicitude, estar sempre pronto para ajudar ao próximo, mas eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar para vocês a fonte da onde vem essas características que a igreja tem que ter e o cristão tem que ter. Aí ele vai apontar para Jesus. Quem melhor do que Jesus para falar de unidade, que sempre foi um com o Pai? Quem melhor do que Jesus para falar de humildade, que se fez certo? Quem melhor do que Jesus para falar de solicitude, que morreu em favor de pecadores, igual eu e você, miseráveis, que não merecia nada? Então Paulo aponta para o maior de todos os exemplos. Às vezes na igreja, a gente quer falar, e a gente dá alguns exemplos, cita algumas pessoas, mas o maior exemplo que a igreja deve seguir, o maior exemplo que eu e você devemos seguir na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é Jesus Cristo. Porque Ele é o único que é perfeito, é o único que é o maior padrão para mim e para a sua vida. Então vamos ver? Vamos lá, para a gente não se demorar muito. O versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como eu disse, Cristo é o argumento supremo de toda a igreja. Digamos que Cristo é, para quem aqui já conhece um pouco de jogo de cartas, Cristo é o maior trunfo que se pode ter. Cristo é aquele que vence todas as batalhas. Cristo é aquele que vence todos os argumentos. Digamos que você está numa discussão com um opositor, e aí quando você lança a carta Cristo, ou quando você lança o argumento Jesus Cristo, tudo para, porque Cristo é o trunfo, Cristo é o exemplo supremo, Cristo é o maior exemplo de ética, de moral, de humildade, de santidade, de perdão, de misericórdia, de amor ao próximo, de tudo que eu puder imaginar aqui. Cristo é o maior. E de bem-estar do próximo também, porque como eu disse, Ele desceu do céu, a gente vai ler isso já já, se fez homem, como cantamos, morreu na cruz, mas ali não ficou, ressuscitou o terceiro dia, mas Ele fez tudo isso por amor ao próximo, tudo isso por amor ao próximo. Não havia nenhuma necessidade dele fazer isso. Então, digamos que o maior exemplo, ou o melhor remédio para qualquer problema na nossa vida ou na igreja, é Cristo Jesus. O remédio para uma falta de união, Cristo Jesus. O remédio para uma falta de humildade, Cristo Jesus. O remédio para uma falta de empatia, de sentimento de amor ao próximo, Cristo Jesus. Às vezes a gente teoriza muito, fala sobre muitas coisas, tenta buscar muitas respostas, mas a verdade é que a gente tem em Jesus o maior exemplo, e é obrigação nossa imitar e seguir os seus passos. Se assim fizermos, ou se assim fizéssemos, muitos dos nossos problemas não existiriam. Muitos dos nossos problemas nem sequer aconteceriam. Muitas passagens da Bíblia nos mandam. Hoje de manhã, o missionário inclusive citou uma delas, quando Paulo diz:
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Indiretamente Paulo está dizendo, imitem a Cristo, ou me imitem, porque eu sou um imitador de Cristo. Muitas passagens da Bíblia nos ensinam a imitar Jesus. É certo de que em algumas horas não dá para imitar Jesus. Não dá para imitar Jesus nos sofrimentos, não dá para imitar Jesus nos atos de redenção, de perdão. Ninguém que pode perdoar pecado de ninguém. Ninguém que pode sofrer pecado de ninguém. Ninguém que pode tomar a cruz de ninguém. Jesus tomou a nossa. Ninguém que pode morrer na cruz por ninguém. Jesus morreu por nós. É claro que há um limite, então. Às vezes a gente usa isso como argumento. Cansei de usar isso para minha esposa. Ela diz, olha, Jesus não faria isso. Eu digo, mas eu não sou Jesus. Às vezes a gente usa isso para fugir pela tangente. Mas quando a gente está falando de ética, de moral, de santidade, de amor ao próximo, de amor a Deus, Jesus é assim o nosso exemplo. Então, esse argumento falso que a gente dá, eu não sou Jesus, é só nos atos de redenção, na morte, na cruz, no perdão de pecados, nas curas. Embora eu acredite que Deus nos possa usar hoje para curar os irmãos, se Ele assim quiser, mas Jesus curava a hora que bem entendia. A gente não faz isso hoje. Então há limite sim para imitar Jesus, mas nas questões éticas, nas questões de exemplo, irmão, nós devemos buscar sempre no Espírito de Jesus. É por isso que eu oro todo domingo, quase que repetidamente, é quase uma reza, né? E peço para que Deus nos faça a cada domingo mais parecidos com Jesus, porque Ele é a resposta para a nossa vida. Ele é a resposta para todas as nossas questões. Então, uma leitura correta desse texto já já você vai ver. Ele vai falar que Jesus era Deus, que Jesus se fez homem, e que Jesus, de forma muito louca, continuou sendo Deus, e continuou sendo homem, e que quando Ele morre, Ele continua sendo Deus, mas também é homem, e volta para o céu com corpo. É um negócio doido. Mas uma leitura correta desse texto, mais do que falar que Jesus era homem e Deus, que Ele continua sendo homem e Deus, é um texto que vem de encontro, literalmente de encontro ao nosso coração, vem de encontro a essas mazelas que a gente carrega, orgulho, soberba, briga, desunião, sabe, arrogância, desejo de só olhar o que é meu, e aí nos quebra. Então esse texto, além de um tratado teológico, falando que Cristo é o Senhor, na verdade Paulo está usando a teologia de Cristo, dizendo, olha, Ele era Deus, Ele se fez homem, Ele foi humilde, mesmo sendo Deus de todas as coisas. Paulo está usando a teologia de Cristo para falar da teologia nossa, da teologia prática. Dizer, ei, esse coração precisa ser quebrado, esse coração precisa ser mudado, esse coração precisa ser transformado, esse coração egoísta, vaidoso, precisa ser transformado. E qual é o nosso exemplo? O pastor Anderson, o presbítero Denilson? Não, Cristo Jesus. Ele. Então é isso que Paulo vai falar. Então vamos ler. Então ele já deixou para a gente de cara. Tende em vós, é um mandamento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O negócio já começa no nível alto. Ser crente não é para qualquer um, nível alto. E aí ele segue, diz assim, 6 e 7. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Ele vai explicar. Ele diz, tende o mesmo sentimento que Jesus. Ele vai explicar qual foi. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos parar aqui. O que Paulo está dizendo em Filipenses 2,6, quando ele diz, pois ele subsistir em forma de Deus, é que Cristo sempre foi Deus. Pois ele subsistir em forma de Deus, ele sempre foi Deus e sempre será. Deus é invisível, espírito. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, se fez carne e se mostrou, se revelou, veio até nós por meio do seu Filho Jesus. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o caráter de Deus representado. Sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia,
Deus é santo, que Deus é bom, mas nós vimos isso, pela fé, quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então ele diz que Jesus assumiu uma forma de servo, tornando-se semelhante de homem. Então percebe que o texto não diz que ele abandonou a sua divindade, que ele deixou a forma de Deus. Pelo contrário, ele diz: subsistindo em forma de Deus, sempre foi Deus. Não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e assumiu. O que ele assumiu? Ele assumiu a carne, ele assumiu um corpo, ele se fez homem e habitou entre nós. E essa passagem está em harmonia, o fato dele subsistir está em harmonia com várias outras passagens de Paulo. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz assim, 4:4. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. O que Cristo é? Paulo diz: o qual é a imagem de Deus. Em Colossenses, depois de Filipenses, Paulo diz assim, Colossenses 1:15, este é, ele está falando de Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Colossenses 2:9, Paulo diz assim: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus habita toda a plenitude. Eu sei que esse é um negócio muito doido, não dá para explicar muito bem isso, eu já falei sobre isso aqui. A gente crê pela fé, embora não saibamos explicar, que Jesus, sendo bebê, já era rei de todas as coisas. Ou melhor, não já era, ainda era, que ele sempre foi. A gente crê, embora não saibamos explicar, que na manjedoura, no seio de Maria, no colo de sua mãe, Jesus ainda sustentava o universo em todas as coisas. Como isso, pastor? Não sei. Quando chegar no céu a gente pergunta. Então a pergunta é: se ele sempre foi Deus, não deixou de ser, porque ele subsistindo em forma de Deus, o texto não diz que ele deixou a forma, mas sim que ele assumiu uma nova forma, passou a ser Deus e homem. O que Jesus abandonou? Eu poderia citar algumas aqui nos livros que eu estava lendo, tinham muitos, aí eu separei 4. Primeira coisa, Jesus abriu mão dos seus direitos como Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Jesus tinha direito ao céu, direito a todas as coisas, e aí ele abre mão desse direito, abre mão desse privilégio, se faz homem, e se não bastasse se fazer homem, ele toma sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados. João 1, a gente conhece esse texto, que o João Batista diz: no dia seguinte, viu João Batista Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, com todos os privilégios, com toda a soberania, com toda a glória, com todo o poder, com toda a autoridade. O texto de João diz que ele criou todas as coisas e nada foi feito senão por ele. Ele abriu mão de tudo isso momentaneamente para carregar o meu e o seu pecado. Segunda coisa que Jesus fez, a gente pode dizer que ele se fez pobre. 2 Coríntios capítulo 8 diz que ele, sendo rico, é claro que Jesus era rico pelo fato de ser dono de todas as coisas, diz assim: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus era rico, não de ouro nem de prata, rico porque era dono, mas Jesus se fez pobre literalmente. Jesus precisou de uma manjedoura para nascer, Jesus precisou de uma estalagem para repousar, Jesus várias vezes precisou de uma casa para dormir,
Jesus várias vezes precisou de pessoas que o ajudassem, que colaborassem com o seu ministério. Jesus precisou de um burro para entrar em Jerusalém, precisou de um local para fazer a última ceia. Jesus precisou de muitas coisas, e convenhamos, ele não precisava de nada. Precisou de apóstolos e discípulos que levassem a sua mensagem. Por que isso? Porque ele se fez pobre. Precisou de um túmulo, porque nem túmulo Jesus tinha. Sua família não tinha dinheiro para ter. Quando seus pais vão apresentá-los no templo, a oferta que José e Maria dão é uma oferta de quem era pobre. Se não me engano, eram 2 rolinhas. Jesus se fez pobre. O dono de todas as coisas renunciou a tudo. Jesus chegou ao cúmulo de renunciar a sua vida por mim e por você. Jesus se esvaziou. Outra coisa, Jesus renunciou a sua glória. Tanto é sua glória celestial, né? Que em João, um texto também que a gente conhece muito, é a oração sacerdotal, a última oração de Jesus ali no Getsemane. Ele vira para o Pai e diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Momentaneamente Jesus abriu mão de sua glória. O texto diz que ele sofreu, padeceu, foi humilhado, maltratado, cuspido, xingado, agredido, e que a sua aparência era de alguém que muito sofria. Até uma vez brinquei com o pessoal do louvor, que nós cantamos um louvor que dizia: lindo és. E é verdade, Jesus é belo, lindo, embora ainda não saibamos hoje como era o seu rosto. E aí diz o cantor: embora eu saiba que era muito lindo, inspirava fé e também confiança. Sim, Jesus é lindo. Mas aí depois nós cantamos um louvor no mesmo domingo que dizia assim: ele não tinha aparência, nem formosura, porque é isso que diz Isaías. Eu falei: calma, a gente tem que cantar um louvor só por domingo, senão a gente parece bipolar. Ora a gente diz que ele não tinha aparência, nem formosura, porque Isaías diz isso, e essa era a aparência dele como homem, como um servo humilde. Mas em compensação a gente sabe que ele é lindo. Hoje, glorificado à destra do Pai, ele é perfeito. Então a gente tem que cantar um em cada domingo para não parecer que a gente está se contradizendo. Então Jesus, ele se humilhou, literalmente, se fez servo. O texto diz que ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E um servo, a maior característica de um servo é obedecer. E Jesus obedeceu em todas as coisas. Em João também, capítulo 5, ele diz: eu não procuro fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Quero fazer a vontade do Pai. Jesus serviu pecadores, meretrizes ou prostitutas. Jesus serviu a publicanos. Jesus serviu enfermos, famintos, doentes, tristes, enlutados, desesperados. Jesus serviu. E quão distante às vezes nós, igreja, e aí eu estou falando de todo mundo, a gente fica de Jesus quando o tema é serviço. Quando seus discípulos, momentaneamente, em João capítulo 13, começaram a nutrir um pouquinho de orgulho, Jesus pega uma toalha e começa a lavar o pé, dizendo: ei, se eu que sou o maior lavo o pé, imagina o que vocês têm que fazer. A humildade de Jesus, irmãos, ela é um choque de realidade para a gente. Ela deveria nos ofender. A humildade de Jesus deveria nos constranger. A humildade de Jesus deveria lançar fora qualquer resquício de desunião, de soberba, ou de não se importar com o próximo. A humildade de Jesus, ela, em primeiro lugar, claro, é uma resposta ao orgulho de Lúcifer e do próprio Adão. A Bíblia diversas vezes diz que Jesus era o segundo Adão, o Adão que não falhou. Lúcifer, sendo um anjo e tendo acesso a Deus, se ensoberbeceu e foi expulso. Não satisfeito, invade o Éden e tenta Adão. Adão e Eva
tentados por Satanás, escutam: sereis como Deus se comerem desse fruto. Se tornam soberbos também, quebram a unidade que tinham com Deus, quebram a humildade que era esperada deles, quebram todos os parâmetros e fazem o que? Se mostram soberbos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes. E aí Jesus vem na contramão. Então você pensa, se aquele que era Deus, se aquele que era dono de tudo, se fez homem e se humilhou, serviu, amou o próximo, na cruz, irmão, para mim é o pior momento, um dos piores. Ele vira para aqueles algozes e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus fez isso, meu irmão, se o único que tinha direito de dizer eu sou injustiçado, porque ele era, embora se fez homem, não tinha pecado, o único que podia dizer da cruz: olha, eu sou injustiçado. Nenhum de nós pode se dizer injustiçado em última instância, porque todos nós somos pecadores. Sei que às vezes na relação vizinho, trabalho, às vezes até na família nós somos injustiçados. Eu estou falando na relação homem e Deus. Ninguém aqui pode virar para Deus e dizer assim: o Senhor me tratou com injustiça, eu mereci a bênção, o Senhor me deu um fardo, eu mereci uma vida boa, o Senhor me deu uma vida de luta, eu mereci um casamento maravilhoso e agora eu estou com um casamento atribulado. Ninguém pode dizer isso. Mas Jesus, o único que podia dizer: olha, eu sendo santo, estou passando por isso. Ele vira e pede que Deus perdoe. E aí, como eu disse, a humildade de Jesus deve nos constranger. A humildade de Jesus deve nos modificar. A humildade de Jesus deve nos transformar. Porque Ele, sendo Deus, se fez homem, se fez servo, à semelhança de homem, e foi reconhecido como homem. E aqui tem uma outra coisa que é muito interessante, né? Muitas pessoas reconhecem Jesus como homem. Muitas pessoas vão ler esse versículo bíblico aqui e talvez vão até afirmar que isso é verdade. Mas muitos erram. Embora reconheçam Jesus como homem, quando você diz que ele era homem, mas sem pecado, as pessoas não aceitam. Quando você diz que ele era homem, mas que ele também era Deus, as pessoas não aceitam. Isso em várias religiões, inclusive em alguns meios cristãos. Quando você diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único mediador, que Ele é o único que salva, que Ele é o único que perdoa, que não tem, eu vou ler agora já, outro nome pelo qual nós devemos clamar, não tem outro nome embaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto foi até um tema aqui de conferência dos jovens, que a última conferência dos jovens foi sobre esse texto, né? Que fala que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. As pessoas logo começam a pular, logo começam a sair, logo começam a fugir, porque enquanto você diz que Jesus é homem, todo mundo está de acordo. Mas quando você diz que Ele é Deus, e que Ele sempre foi e sempre será, que Ele não tem pecado e voltará, as pessoas começam a se incomodar. Mas vamos ler um pouco mais. Diz assim, versículo 8: assim mesmo, olha que coisa interessante, rapidinho, o versículo 7 diz assim: assim mesmo se esvaziou. Então é o próprio Jesus voluntariamente que se esvaziou. Aí no versículo 8 diz: assim mesmo, Ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus era servo, como eu disse no versículo anterior, e Ele serviu ao Pai e foi obediente em todos os mandamentos. E hoje em dia, muitas pessoas também estão prontas a servir a Deus, ou a servir ao próximo, obedecer Deus, desde que isso não lhe custe muito, entende? Se é em um domingo de vez em quando, tá bom. Se é dar uma oferta de vez em quando, tá bom. Se é sentar lá, assistir o culto, acabar, embora, tá bom. Mas se Deus começa a exigir muito, se começa a exigir santidade,
piedade, amor ao próximo, amor ao Deus, abandonar as práticas antigas, ser fiel, cumprir com a vontade de Deus. Se Deus começa a exigir que você abandone algumas coisas que não convém, e aí a galera começa a pular fora do barco. Então hoje tem muita gente que quer servir a Deus e ao próximo. Até aqui, tá, pastor? Eu vou até ali. Daqui para lá, não me pede não, que aí eu não faço. O texto diz que ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmão, vamos pensar nisso, vamos repensar a nossa vida nessa perspectiva. Até que ponto eu estou disposto a servir e a obedecer a Deus? Até que ponto eu estou disposto a servir ao próximo? Até onde é confortável para mim? E a partir do momento que aquilo se torna já incômodo, eu não sirvo mais? Isso é algo que a gente tem que se perguntar. Porque Jesus, Paulo diz que a gente tem que imitar a ele. A obediência dele foi total. E aí de novo a gente se pergunta, se ele sendo Deus, Filho do Pai, quando chega no Getsemane ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Se ele, o Filho de Deus, foi obediente, dificilmente hoje, a não ser que Deus te chame para ser um missionário lá no Afeganistão, na Síria, num lugar desse, na Nigéria, na Coreia, dificilmente Deus vai pedir para você morrer. Dificilmente. Ele não vai pedir para você morrer igual pediu para Jesus. Então, eu me pergunto, o que Deus poderia nos pedir que seria tão difícil da gente obedecer? Ele pediu a morte e o Filho obedeceu. Ele continua pedindo, você que se choca, a morte de muitos cristãos e missionários que estão nos países perseguidos. Dificilmente ele vai pedir isso de mim e de você. Então, o que Deus poderia pedir de mim e de você que seria motivo para a gente dizer: não quero não, não vou não, isso eu não aceito, não, isso é demais para mim? Não tem, irmãos. Não pode ter esse tipo de pensamento no nosso coração. Embora eu saiba que às vezes tem, que às vezes eu tenho, que às vezes você tem, que às vezes nós temos certas restrições. Até aqui eu vou, daqui para lá não posso ir não. O Filho de Deus, a quem nós temos que imitar, se humilhou, se tornou obediente até a cruz. Tem algo que Deus não pode te pedir? Se pergunte e se responda. Tem algo? Ou tem um limite no seu serviço a Deus? Tem um limite na sua devoção a Deus? Tem um limite na sua fé a Deus? Se tiver, na minha, na sua vida, a gente deve consertar isso, porque não é isso que Deus espera de mim e de você. Vamos ler o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vamos parar aqui. Em primeiro lugar, a gente percebe que a exaltação de Jesus é uma obra do Pai. Às vezes a gente fica, já falei isso aqui na igreja, né? Acredito sim que Deus honra, que Deus abençoa, que se Ele quiser Ele nos prospera, que se Ele quiser Ele nos exalta. Mas eu sou meio contrário a essas ideias doidas aí, esses crentes que ficam querendo ser exaltados de qualquer maneira. Mas você percebe que se tiver que haver exaltação na minha vida, como teve na de Jesus, falei isso aqui há poucos dias atrás, falei sobre a vida de Ruth. Primeiro, geralmente a gente tem que passar por um período de humilhação. E segundo, quem exalta é Deus, da forma dele, na hora dele, no momento dele. É muito interessante porque Paulo estava dizendo assim: ele se esvaziou, se fez homem, ele se esvaziou, se humilhou, ele foi até a cruz e morreu. Ele estava falando tudo o que Jesus fez. Agora Paulo mostra o que Deus fez. E a gente deve começar a pedir que Deus nos mostre também o que Ele tem feito na nossa vida. Já falei isso aqui. Às vezes a gente fica até atarefado: eu tenho trabalhado muito para o Senhor, eu tenho feito muito, eu tenho me dedicado muito.
E às vezes a gente perde um pouco de vista o que Deus tem feito na nossa vida. Peço para Deus te alegrar, te lembrar, te mostrar o que Ele tem feito na sua vida. Às vezes, como eu disse, a gente fica nessa neura maluca de ser exaltado e não percebe que nas mínimas coisas Deus tem nos abençoado muito, que nos mínimos detalhes Deus tem sido fiel, Deus tem sido fiel, Deus tem sido bom. O simples fato, como a gente leu no Salmo 121, de sair e voltar, hoje e para sempre, amém, é bênção de Deus. Sim, Deus exalta. E você vê que a exaltação de Cristo é única, incomparável. Que Ele diz: o exaltou sobremaneira. E aí você fala: deu o quê? Deu o reino para Jesus, embora a gente saiba que Jesus já é dono do reino. Não, ele já era. Deu riqueza para Jesus? Jesus não precisa disso. Deu poder e autoridade? Ele já tinha. E aí o texto diz: Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que a gente ora no nome de Jesus, a gente canta para Jesus, a gente prega sobre Jesus, a gente vive em Jesus, a gente cura-se quando Deus permite no nome de Jesus, a gente expulsa Satanás no nome de Jesus. As pessoas são batizadas em nome de Jesus, recebem o Espírito Santo em nome de Jesus, são avivadas, despertadas, encorajadas, consoladas no nome de Jesus. Os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertos, as orações são respondidas no nome de Jesus. Não há outro nome, não há outro ser, não há outra criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Jesus é tudo o que precisamos. Então Paulo começa dizendo: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E agora ele diz: porque Ele tem um nome que está sobre todo nome. E aí, uma breve distinção, né? Jesus Deus já tinha tudo isso. O Jesus homem, digamos que foi aonde se concretizou essa exaltação. Quando o Pai ressuscita Jesus, o corpo de Jesus Cristo, Ele é sobremaneira exaltado. A teologia diz que o Cristo teve a sua humilhação e a sua exaltação. Quando começa a humilhação do Cristo? Embora o Cristo divino não pudesse ser humilhado, o Cristo começa a ser humilhado quando Ele começa a crescer na barriga de Maria. Porque para o Deus, Criador do universo, Todo-Poderoso, se fazer homem e nascer no ventre de uma mulher, isso é uma humilhação. A humilhação começa ali, quando Ele nasce e não tem um lugar para recebê-lo, Ele tem que nascer na manjedoura, humilhação. Quando Ele cresce, e aí, né, olha que coisa louca, e tem que conviver com pessoas como eu e você, humilhação. É humilhação. Quando Ele cresce e é xingado, maltratado, traído, vendido, crucificado. Quando Ele é sepultado, é a humilhação de Jesus. Mas ao terceiro dia, a exaltação começa. O Pai o ressuscita. Ele anda em meio aos seus discípulos por muitos dias, e muitas conversões e milagres são feitos. No momento da sua conversão, o texto diz que sepulcros se abriram e muitos ressuscitaram. E aí chega o dia em que o Pai o chama de volta para casa, e a sua exaltação continua. E a sua exaltação, digamos assim, né, será completa em sua segunda vinda. Cristo Jesus se humilhou por mim e por você. Por que é tão difícil nós fazermos o mesmo, não é verdade? Vamos ler o 10. Então, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso está no 9. 10. Para que é esse nome? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Meu irmão, esse texto deveria fazer você glorificar, igual os assembleios, alto. Mas esse texto também deveria nos fazer segurar no banco e dizer: Senhor, me sustenta até aquele grande dia. Porque entende uma coisa: Jesus é tão sinistro, tão poderoso,
tão exaltado, que o texto diz que no céu, anjos e os nossos irmãos que já estão lá nos esperando se dobrarão quando Ele vier. Que na terra os homens se dobrarão quando Ele vier. E aí o texto diz: debaixo da terra os demônios, os condenados também se dobrarão quando Ele vier. E aí, não me recordo quem falou isso, diz: quando Jesus vier, como você vai querer se dobrar? Em reverência? Ou porque a rótula do seu joelho foi quebrada e a sua soberba e a sua arrogância foi destruída? Porque Ele é Senhor dos senhores, e sobre o nome dEle todo joelho se dobrará. Então esse texto deveria nos fazer da glória muito alto, encher os nossos olhos de lágrimas e fazer o nosso coração palpitar, porque um dia o nosso joelho já se dobrou em amor, e não vai ser difícil se dobrar naquele dia. Mas esse texto também deve nos fazer segurar no banco, ter temor e tremor e dizer: Senhor, me sustenta, porque eu não quero naquele dia me dobrar juntos com aqueles que estão debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Vai ser um dia glorioso. É uma pena que muitos cristãos, inclusive, esqueçam dessa verdade. É uma pena que muitos dos que estão aí fora hoje, um dia já ouviram o Evangelho, já entraram numa igreja, ouviram falar de Jesus e ainda assim não atentam para essa verdade. Como a gente fala aqui a todo domingo, o Evangelho é sério. Sim, o Evangelho é bênção. Sim, o Evangelho é mudança de vida. Sim, o Evangelho é paz, é fé, é harmonia, é gozo, é uma nova família. Mas o Evangelho é sério. O Evangelho também condena. O Evangelho também revela que há uma diferença muito grande naquele grande dia, daqueles que se dobram diante de Jesus voluntariamente pela fé, e daqueles que serão dobrados, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E aí não para, vamos ler o ápice e o final desse texto. 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Finalmente Paulo chega no clímax. Ele diz: olha, não só o joelho se dobrará, mas toda língua confessará. É claro que isso não significa que todo mundo vai ser salvo naquele grande dia, mas será um confessar, muitos de pesar. Muitos verão e dirão: era verdade, aquele pastor estava certo, aqueles crentes doidos estavam certos. E agora, meu irmão? Lamentavelmente, não tem o que ser feito. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A questão é: como nós vamos fazer isso? Dobraremos o nosso joelho e diremos: Senhor, que bom que o Senhor veio. Cantaremos: Senhor, valeu a pena, como a gente canta aqui? Valeu a pena? Ou dobraremos o nosso joelho com a rótula quebrada e lamentaremos, dizendo: é verdade, Ele voltou, é verdade, Ele cumpriu. Que a gente possa refletir sobre isso. Essa é a maior verdade do Evangelho. E Jesus
ao nosso maior exemplo. O texto termina, claro, como sempre, tudo na Bíblia termina, dizendo: para que isso? Para que Jesus tem um nome exaltado? Para que todo joelho se dobrará? Por que toda língua confessará? Por que Jesus é, e sobre ele não há mais ninguém? Para a glória de Deus Pai. A gente diz aqui na igreja, né? Qual é o fim do homem? Qual é o fim da sua vida? Fim de finalidade. Para que Deus te fez? Para que você existe? Para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória dele. Viva para a glória dele. Quando o nome de Jesus é exaltado, o Pai é glorificado. Quando o nome de Jesus é honrado, o Pai é glorificado. Quando as pessoas se rendem a Jesus, o Pai é glorificado. Quando a gente se afasta do mal e se aproxima de Jesus, o Pai é glorificado. Em contrapartida, o contrário também é verdade. Se Jesus é rejeitado, o Pai é rejeitado. Se Jesus é negado, o Pai é negado. Jesus disse isso em João: quem tem um filho tem um pai. Sempre usa esse texto aqui, né? Filipe diz para Jesus: Jesus, me mostra o Pai, isso basta. Se o Senhor me mostrar Deus, eu fico satisfeito, não pergunto mais nada, não atrapalho, vou virar crente de verdade, me mostra o Pai. E aí Jesus diz: ô filho, você está comigo esse tempo todo e não aprendeu que quem vê mim, vê o Pai? Eu e o Pai somos um? Que a gente possa olhar para Jesus e entender que Ele é e sempre será o maior exemplo da minha e da sua vida, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos e que devemos clamar no nome de Jesus. Amém? Terminar? Primeira aplicação, só para lembrar, já falei, o melhor remédio para os males da igreja é olhar para Jesus e tê-lo como exemplo. O melhor remédio para os males da igreja é olhar para Jesus. Segunda coisa que eu falei aqui: a humildade de Jesus constitui uma reprovação a qualquer orgulho na nossa vida. A humildade de Jesus, olhar para o que Jesus fez, deve quebrar qualquer resquício de desunião, de soberba ou de pensar só em si mesmo, porque Jesus não fez isso. Terceira coisa, na segunda vinda de Jesus, não se esqueça, meu irmão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A única questão é como isso vai ser feito por mim e por você. E por último, sempre será e sempre vai ser a glória de Deus Pai é o alvo final da minha e da sua vida. Que a gente possa sair daqui hoje, nessa noite, em primeiro lugar, lembrando da segunda vinda de Jesus, sobre o joelho e sobre a língua. E em segundo lugar, que a gente possa sair daqui nessa noite nos perguntando se Deus tem sido glorificado por meio da nossa vida. Nas mínimas coisas, se Deus tem sido glorificado, se eu tenho sido parecido com Jesus. E se a nossa resposta for negativa, que a gente possa correr aos pés da cruz e pedir que Deus mude a nossa situação o quanto antes. Amém? Vamos terminar? Ficamos de pé.